Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos repercutir uma informação que veio lá do colega Bruno Reck, acho que é esse o nome do cara, que é jornalista e setorista do Juventude. O Bruno ele traz o seguinte fato: o Juventude, que já tinha sondado a situação de Gonzalo Maestrani, ou seja, um time de Série A que está buscando um centroavante, agora foca suas forças na contratação de Matheus Babi. O que isso significa para o elenco do Atlético? Vale a pena? Não vale a pena negociar? Acho que no final todo mundo sabe a resposta, mas vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal e, obviamente, lembrando que a B-Play é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos, então não perde tempo, gente. Não perde tempo. Amanhã, pô, tem mais data FIFA, mais jogos de seleção. Vão lá, vamos se divertir juntos. Se você for maior de 18 anos, não perde esse tempo, não. Dá essa moral, vamos lá na Bplay. Então vambora. Falar um pouquinho sobre essa situação do Babi. Gente, quando começou o Campeonato Paranense, eu cheguei aqui e a gente trocou uma ideia. E acho que a gente chegou numa conclusão que o Campeonato Paranense era a última chance da história do Babi no Atlético dar certo de alguma forma. Uma história que começa promissora, mas depois da lesão ela cai consideravelmente, né? O que a gente já viu o Babi entregar naquele começo de 2021 não foi nem perto do que a gente viu nas outras temporadas. Um jogador que chega em algum momento com uma contratação mais cara da história do clube, um jogador que chega com expectativa depois de fazer uma boa Série A pelo Botafogo, mesmo com o Botafogo caindo, só que tem esse marco temporal. Existe um Babi pré-lesão e um Babi pós-lesão. E esse campeonato estadual serviria muito para o Babi mostrar que tem condição de ser, ou que tinha condição de ser uma peça útil, pelo menos por uma Série B. Porque sempre existe aquela argumentação, né? Pô, mas será que não rola na Série B? E o Babi, ele foi muito legal com o Atlético. Porque ele não deixou nenhuma dúvida, não rola. O Matheus Babi, que durante parte do campeonato chegou até a assumir a titularidade, não é um jogador do nível do Clube Atlético Paranaense. Não é um jogador do nível que a gente quer ver vestindo as cores do Atlético. E desculpa, assim, pode fazer sentido pro Juventude que tá na Série A e pro Atlético, não. Mas hoje, assim, primeiro de tudo que não tem clima nenhum. Eu acho que é importante falar isso. Mas hoje eu não consigo ver o Babi rendendo. Hoje eu não consigo ver o Babi desempenhando. Eu queria ter até uma análise mais profunda. Mas como você tem um futebol extremamente raso, o que acontece? O nível de análise que a gente vai ter é raso. O Babi é um atacante ruim. O Babi é um atacante de pouquíssima competitividade. Porque você vê a conjuntura física do Babi, você imagina, pô, é um atacante ruim, mas pode ser ali competitivo, sustentar a bola, tentar casquinha, ter um jogo aéreo forte. Não, não tem. Aquele jogo que o Babi entra contra o Rio Branco e faz 2 gols, não serviu nem de ilusão. Porque o impacto do Babi dentro de campo, que pode fazer uma pressão ali, pode disputar uma bola aqui e tal, mas é muito pouco. Nem quando ele faz gol, esse impacto é sentido. Nem quando o Babi faz gol, a gente consegue ver ele fazendo diferença. Fazendo a diferença até vai, mas tendo uma atuação de nível que a gente olha e a gente fala, pô, hoje o Babi, pô, foi bem. Qual foi o último jogo bom do Matheus Babi? Qual foi o último jogo que a gente olha assim e a gente fala, pô, a gente tem um camisa 9 de confiança no Matheus Babi? É pra liberar sem fazer esforço nenhum. Matheus Babi, infelizmente, foi um investimento que o Atlético fez, deu errado, não conseguiu voltar bem da lesão e ponto. E ponto. E acho que abre até caminhos pra gente buscar outro camisa 9. Eu trouxe informação. O Atlético não tá confiante em trazer o Matheus Moraes para não trazer mais um atacante. Traz o Matheus Moraes, libera o Babi. Nem que seja, assim, outra aposta, que pode dar certo ou pode dar errado. Mas hoje o Babi é uma certeza de insucesso. Hoje o Babi é uma incerteza de insuficiência para tudo que a gente precisa. Então, assim, é meio doido, assim, sabe? Isso não deveria nem ser debate, assim. Me surpreende o Juventude querer o Babi.
E, cara, eu me sinto muito mal falando de um jogador assim. Não é a minha função tentar humilhar ninguém. Mas, cara, não tem desempenho, não tem condição, não tem uma característica que agregue. Não tem. Hoje o que o Matheus Babi faz no Atlético é receber salário, porque dentro de campo é pouco. Ah, prende zagueiro, pressiona, é pouco. A gente está se contemplando com muito pouco numa posição tão importante quanto camisa 9. E assim, se você for perguntar pro Barbieri, eu tenho certeza que o Barbieri quer elevar o nível da camisa 9 do Atlético. Matheus Babi deveria ser um exemplo de jogador sem condição de atuar pelo clube. Então, assim, negocia o Babi, aí vai ficar Mastriani, Peixoto e o Allan Kardec. Na teoria são 3 bons atacantes, mas eu ainda investiria na contratação de outro camisa 9. Eu acho que com a saída do Babi, o Atlético ainda precisa contratar um camisa 9 e com a saída do Babi isso tudo fica mais possível. Um atacante com características completamente diferentes do Matheus Babi. Eu não quero esse cara que empurra a defesa para trás, que pressiona. Eu quero um cara de explorar a profundidade. Eu quero um atacante de mais mobilidade. Eu quero um atacante de mais força. E acho que o Atlético precisa de um atacante desse perfil. Ficar apostando em xixas em um cara trombador na área, ou, primeiro de tudo, a gente não vai conseguir fazer que essa bola chegue 2, 3, 4 vezes ao jogo. E outra, já é um desafio que a gente tem com o Mastriani. Já é um desafio que a gente tem com um atacante que tem o maior salário hoje do elenco do Atlético, se duvidar. Então, no final das contas, você tem uma peça como o Mastriani que você já precisa de um funcionamento muito específico para ele entrar no jogo. Você não precisa ter esse mesmo problema com o Babi. E você não precisa ter essa mesma característica com o Babi, que na teoria, o Babi é um atacante muito próximo ao que o Allan Kardec é. Então você precisa desse atacante de explosão. Você precisa desse atacante que ataca o espaço, você precisa desse atacante que vai incomodar a partir desse arranque, dessa ruptura. Eu acho que no final das contas é isso que o Atlético precisa entender o mais rápido possível ali em relação à camisa 9. Mas assim, eu negociaria fácil, Babi. Ah, Thiago, tentaria alguma compensação do Juventude? Eu nem sei se tem muita coisa pra gente tirar lá do Juventude, tá? Nem sei se tem muita coisa pra gente olhar e falar, ô, Juventude, faz uma troca. O jogador mais, porra, mais capaz que a gente tinha ali de ajudar no Juventude era o Enio. Mas acabou de ser comprado, duvido que o Juventude libere. Mas assim, acho interessante o movimento do Atlético também. O Atlético precisava fazer essa barca. O Atlético precisa limpar alguns nomes no elenco. O Matheus Babi é um ótimo início. Mas, por exemplo, seria ótimo se a gente conseguisse negociar o Fernando. Seria ótimo se a gente conseguisse negociar, enfim, outros nomes. Lembrando que o Matheus Felipe já saiu. O Atlético ainda tem algumas brechinhas ali no elenco de jogadores que podem formar esse penha, né, essa barca. E eu espero que a gente consiga a liberdade financeira que uma negociação com Gonzalo Maestriani naturalmente resulta. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arash.